Muito bem, estamos começando mais um episódio do Médico Empreendedor Podcast. Seja muito bem-vindo, você que é colega nosso, você que é estudante de medicina. E hoje nós temos um convidado especial, nosso primeiro entrevistado do podcast, o Dr. Breno Ferraz, neurologista aqui na nossa região. Foi coordenador do curso de medicina aqui do campus de Serra Talhada, da UPE, durante 4 anos, né, Breno? E primeiro queria agradecer a ele disponibilizar um pouquinho do tempo e já queria começar fazendo a primeira pergunta para ele. Breno, fala um pouquinho da sua carreira para esse pessoal que está do outro lado aí nos escutando. Como foi que tudo começou até você chegar a esse médico hoje admirado aqui na região? De início eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu diria até que eu deveria estar naquela cadeira lá entrevistando o Zé Neto, que é um cara que me inspira muito, ele traz muita coisa está muito à frente do mercado, está muito à frente da medicina e traz coisas bem relevantes, está muito atualizado. Eu acho que a gente deveria até mudar de lugar, eu me sentiria muito mais tranquilo sendo o entrevistador dele para eu aprender muito. Mas como ele falou que o intuito é trazer o nosso dia a dia, o que a gente construiu e viveu na vida, então eu me senti desafiado a estar hoje aqui e realmente dividir um pouco isso com vocês. A medicina entrou para mim como escolha realmente, eu entrei na faculdade lá em São Paulo e fiz toda a minha formação e com 23 anos já estava no mercado médico. E eu acho que em momento algum eu tive um momento como esse de ter pessoas que tiveram sua trajetória sendo colocadas, quais foram as dificuldades, quais foram as dores que sentiram durante a sua construção. E hoje a gente está aqui para justamente falar um pouco sobre isso. Após terminar a faculdade, eu fiz a especialização em cirurgia geral e depois fiz urologia. Fiz faculdade em São Paulo, foi, Breno? Foi, a faculdade foi lá, a formação toda foi em São Paulo. Depois eu fiz cirurgia também geral lá. E aí urologia eu já mudei um pouco o foco, porque eu queria muito a parte de transplante e acabei escolhendo um local lá em Goiânia, que fazia muito, o movimento era bem legal. E depois eu tracei o lado acadêmico, acabei fazendo doutorado e hoje voltei para minha terra, na verdade, e acabei com a faculdade caindo nas nossas mãos. Então acabou que foi talvez uma missão de assumir esse início de uma faculdade no interior, esse projeto de expansão das universidades, que acabou interiorizando o processo e com isso eu vi a formação e com a formação acadêmica que eu tinha, acabei assumindo a parte de gestão e de coordenação do curso. Muito bem, então, Breno, você fez cirurgia geral em São Paulo, foi para Goiânia, fez urologia e aí ficou trabalhando um tempo lá. Você fazia transplante renal também lá, tinha equipe, né? E aí passou quantos anos ainda lá na região? No momento que eu me formei na urologia, eu ainda fiquei em Brasília por volta de uns 4 anos. No momento eu estava na transição. E me sentia muito confortável porque logo após acabar a residência, acabou que como eu tinha feito muito transplante renal, assumi um serviço lá de transplante, coordenava uma equipe médica. Normalmente as coordenações de transplante são pessoas mais experientes, com mais idade, e eu com 28 anos já estava naquele processo. E realmente eu estava muito confortável e no sentido de sucesso no que eu queria, eu já tinha alcançado as metas, mas de uma forma muito intuitiva, sem muita ferramenta, ou sem muita estratégia nem planejamento. Foi acontecendo, à medida que eu fui me qualificando, foi acontecendo a coisa. Mas eu vejo que hoje eu teria tido muito mais facilidades na minha vida se eu tivesse outras informações, que eu acho que é esse o intuito de ter esses podcasts. Breno, que conselho você daria para aquele Breno de 23 anos, recém-formado? Você acha que na visão que você tem hoje de mundo, de medicina, de comportamento, de posicionamento, de estratégia, que conselho você falava para aquele rapaz lá? Talvez os conselhos que eu vim aprendendo com o tempo é totalmente diferente de ser médico, de você ir para o mercado de trabalho, abrir sua clínica e trabalhar. O relacionamento com o paciente, que hoje a gente usa muito o termo mais cliente do que paciente, porque você está se vendendo ali, não uma venda como uma venda pejorativa, que às vezes na área médica é muito colocado dessa forma, quando você se qualifica e faz um atendimento diferenciado e faz coisas diferentes, as pessoas às vezes criticam a forma como aquilo é colocado como venda, porque a medicina tem essa história do sacerdócio por trás de todo esse processo. Mas a venda, na verdade, é assim, imagina que você quer fazer alguém livrar do cigarro, por exemplo. Se você não for muito bom em diálogo e colocar para ele de uma forma muito clara e com muita estratégia de
de ação para que ele saia dali motivado a desistir do cigarro, você não vende sua ideia, ele não te compra e ele não para de fumar. Então é nesse intuito que a gente coloca da persuasão. Persuasão no sentido de você conseguir utilizar o que ele tem de potencial com o teu conhecimento e você conseguir chegar a um bem comum que seja o melhor para ele na visão da medicina hoje em dia. Então, eu teria estudado mais a respeito disso, de como relacionar com pessoas, do relacionamento de comigo com as pessoas e também de mim comigo mesmo. Essa área de tanto interpessoal como com outras pessoas também, né, e como eu mesmo, eu teria investido mais nisso, teria aprendido um pouco melhor, mais disso, né? nesse autoconhecimento, nessa parte de construção, para que você possa entrar na vida do outro com mais naturalidade. Você hoje tem 40 anos, né? Eu tenho 42. 42, né? Sou Parece formado ter 38, né? Estou formado aí hoje são 19 anos de formado. Então, assim, é mais na parte de estratégia, persuasão, não há nenhum problema em vender algo que é bom para as pessoas, né? Algo que às vezes trava médicos, né? Acha que é proibido vender porque se trata de saúde, mas é um mercado também, né, Breno? Esse é um grande equívoco de todo mundo. Na verdade, a todo momento a gente está se vendendo. A gente está se vendendo na hora que tem um relacionamento com alguém e aquela pessoa precisa ficar encantada por nós para que a gente também encante ela. Então é um relacionamento de duas vias. A gente precisa vender na hora que a gente quer convencer nossos pais a alguns projetos da nossa vida. A gente tem que convencê-los e persuadi-los a acreditar na gente. A gente tem que se vender na hora que um cliente chega e de repente precisa do nosso apoio para mudar algumas coisas na vida dela para ter uma saúde melhor. Isso é venda. A gente faz isso naturalmente, com naturalidade. Tem que tirar esse lado pejorativo, como se fosse assim: eu vou usar a minha persuasão para você fazer o que eu quiser. Jamais. A persuasão, na verdade, é você... lavagem mental, né? Exato. A persuasão é você fazer o que é melhor para o senso comum e utilizando a técnica que você aprendeu dentro da faculdade. A inteligência social, né? Breno, o que é para você sucesso como médico e quais são, assim, os principais fatores hoje, na sua opinião, para ter sucesso? Sucesso é uma coisa muito pessoal, muito particular. Eu diria até que sucesso é mais ou menos a distância que você tem do seu sonho. Se de repente eu tenho um sonho muito grande, extremo e muito expansivo de crescer demais e tal, provavelmente eu vou achar que eu tenho sucesso quando eu conquistar essas coisas todas. Então, às vezes um sonho mais curto, a pessoa está mais próxima ali daquele mecanismo de sucesso ou não, então é uma coisa muito pessoal. Mas o sucesso que eu vejo hoje, ele está muito relacionado a você a cada dia realizar seus sonhos. E não ficar achando que quando você alcançar a sua clínica maravilhosa, quando você tiver seu carro, sua casa, sua vida estável, ali sim você teve o sucesso. Eu sou muito favorável à psicologia positiva de Harvard, que diz que antes do sucesso vem a sua felicidade, vem a sua alegria, vem o seu otimismo, vem todos os aspectos que você vibra com cada pequeno momento que vem na tua vida. Então o sucesso para mim é essa trajetória, essa caminhada, não é só o destino final, é toda a construção do aluno que de repente começou a estudar para entrar na faculdade, que passou por toda a faculdade, tudo aquilo ali já foi sucesso desde o momento que a gente começou as primeiras conquistas. Talvez até o nosso maior sucesso na vida tenha sido na hora que alguém tirou a gente da barriga da nossa mãe e a gente respirou. Esse já foi um grande sucesso na nossa vida, que a gente já superou a morte de muitos que não chegam à vida depois que saem da barriga de uma mãe. Então, cada momento da nossa vida, a gente vai tendo sucesso e por isso que a gente tem que direcionar muito onde a gente quer chegar. E às vezes a medicina a gente sai levado, assim, como eu falei agora há pouco, a coisa foi acontecendo na minha vida, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse traçado algumas metas com mais objetividade e pudesse conquistar algumas coisas até mais rápido do que conquistei. Mas nem sempre você pensou assim, né, Breno? Claro, isso é um pensamento atual, por isso que acho que a ideia é muito boa, talvez é um aspecto talvez até inovador na medicina, a ideia de Neto, eu parabenizo muito isso, porque ele quer pegar e dizer para o cara que é recém-formado, dizer assim, cara, em vez de tu quebrar a cara, olha ali como é que eles fizeram para chegar lá, porque eu fui o cara que quebrei a cara, e hoje eu já aprendi muita coisa por ter errado e quebrado tanta cara, então isso vai ser importante para diminuir e minimizar o sofrimento de muitos médicos, muitos profissionais na área de saúde, que vão precisar quebrar a cara em muitas coisas para chegar no momento que a gente tem chegado hoje em dia. De repente eu estou aí 10 anos à frente dele, ele está com 10 anos formado, eu praticamente 20. Ou seja, são duas gerações, ele vai trazer as 10 anos dele, eu vou trazer meus 20, alguém vai chegar a 30, 40, e cada soma disso tudo vai fazer você errar menos.
A ideia do cara recém-formado, eu acho que já deve ter passado isso na sua cabeça em algum momento, é o cara ter um lindo carro, uma linda casa, fazer viagens, se possível, internacionais todos os anos, ter uma conta bancária, digamos, não precisa ser multimilionária, mas se for é melhor, e ter uma consulta cara e trabalhar pouco. Essa é a ideia das pessoas, né? Mas para isso acontecer, você tem que ser feliz primeiro, né, Breno? Perfeito. Tem que ter uma família, tem que olhar para a vida de todos os ângulos e estar feliz. Até na escolha da... Aliás, eu vou até fazer uma pergunta. Qual é o critério que você acha que esse estudante que está lá do outro lado deveria levar em conta para escolher uma especialização, uma residência? Eu diria o seguinte. É muito delicado as escolhas, porque a gente pensa que faz isso de forma consciente, mas muitas das vezes a gente é levado por situações de vida. E eu diria que talvez, na hora de você fazer uma escolha da sua profissão, traça uma linha da tua vida, de onde você está hoje até onde você nasceu. E vê nessa linha de vida que momentos foram positivos e momentos negativos da tua vida. Provavelmente, as tuas escolhas e a tua profissão deve ser direcionada ou ao teu momento muito positivo, ou de repente aquele momento muito negativo. E são nesses momentos que você teve realmente, talvez, o ápice da sua vida, porque você cai, aprende, de repente levanta até a mesma quantidade que você caiu, você consegue subir. E talvez você tenha que olhar em que momento da tua vida foram teus momentos mais doloridos, mais sofridos ou de mais dificuldade. Talvez ali está uma grande dica para você escolher o seu futuro e onde você deve se realizar. Breno, e como você vê a medicina daqui a 10 anos no Brasil? Cara, eu diria que assim, aí não vai uma posição mais tão pessoal minha, eu acho que é uma posição que o mercado está mostrando. Imagine que, hoje em dia, um médico formado, que vai para uma unidade de saúde da família, ele ganha mais ou menos o mesmo de que um está na faculdade pagando uma universidade particular, privada. Claro. Se você compatibilizar, é mais ou menos a mesma coisa. E aí a pessoa, muitas vezes, vai formar, devendo aí pagar por volta de R$600 mil na formação toda, né? Então é um médico que vai sair devendo R$600 mil e ele precisa de emprego para poder fazer aquilo lá ser pago. E aí quando você tem uma dívida... Ainda tem um custo de oportunidade que ele poderia estar produzindo. Exatamente. Sem considerar Imagine isso. se ele produzisse alguma coisa nesses 6 anos dele, né? Que é 6 anos de imersão e de repente você não consegue ter outra vida a não ser medicina. Então se você somar isso, pode até dobrar ou mais que isso, dependendo do que você fosse produzir. Aí você imagina um cara que está saindo para o mercado e o mercado está dizendo assim, tem muito, né, agora, expandiu de 138 universidades para mais ou menos umas 350 atualmente. O mercado bombou nesses últimos anos. E aí vai ter um monte de médico querendo trabalhar recém-formado, só que se eu não tenho nenhuma dívida, eu posso me cobrar um pouco melhor ou exigir condições melhores de trabalho. Se eu tenho uma dívida lá atrás me esperando, eu tenho que aceitar o que dá. Então o mercado está virando isso, vai virar uma competição muito ferrenha entre as pessoas. Eu acredito que vai haver realmente uma competitividade muito grande e só é um jeito de você se diferenciar. É trazendo de novo a humanidade para a medicina. É você realmente sabendo se entender o outro e transitar nisso aí com o teu conhecimento oferecendo o melhor. Se você formou por formou ou se você não se qualifica, você vai ser mais um nesse mercado. Eu diria que tem muitos tubarões nadando onde você está nadando. Então é importante abrir a cabeça. E talvez uma coisa que mais me despertou ultimamente é entender que, pelo fato de a gente estar durando muito mais tempo na vida, provavelmente a gente não vai ter só uma profissão na vida. É como se fosse uma poligamia das profissões. A gente sempre fala de monogamia, mas na profissão provavelmente você não vai morrer fazendo aquilo que você começou a fazer. Então se de repente você tem dúvidas, está em medicina, não está, se é o lugar certo, não sei o quê, fica tranquilo. Tu usa teu tempo ali de trabalho naquilo lá, daqui a pouco talvez tu transite para outra coisa. Acabou aquela história que antigamente, na minha época, você tinha que decidir sua vida ali, se você errasse ali, quebrava a cara. Você mesmo hoje é professor, o que mais? Atleta? Aí hoje a gente acaba sendo atleta meio que, digamos assim, muito mais pensando em saúde do que mesmo na parte de atletismo, né? Mas assim, faz parte do nosso corpo, da nossa saúde também transitar na parte do esporte. Mas hoje a gente acaba sendo professor, eu acabo sendo empresário, assim como você também desenvolve muito. Aqui a gente vê
o potencial que você criou dentro da parte de empresarial. A gente acaba sendo também, de alguma maneira, a gente tem que levar informação às pessoas, a gente acaba sendo educador. Esse lado do que você traz é um lado social, da gente ajudar pessoas. Imagine quantos médicos podem aproveitar uma conversa como essa e de repente despertar algo nele que mude a vida. Então tem um lado social, tem um lado de professor, tem um lado de empresário. Não adianta ser só médico. Ser médico hoje em dia já não é mais o bastante. Verdade, concordo plenamente. E você como professor, você foi coordenador durante 4 anos ou 5, talvez um pouco mais, né? Isso. Do curso de medicina. Você acha, Breno, que a educação médica hoje precisa de mais alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Precisa ajudar no desenvolvimento de alguma outra habilidade, como se comunicar, se posicionar? Está engessada? É fácil essa mudança? Você que não é só professor, mas entrou de cabeça, fez, né, formações, tem mestrado, doutorado, assim por diante. Como é que você vê a educação médica hoje no Brasil? De alguma maneira, eu sou muito partidário do Rubem Alves quando fala que a nossa educação é muito... Você fica aprisionado, não é libertadora. E isso também vem de muito tempo já, né? Eu diria até que houve uma certa tendência na medicina de fazer algumas transformações, que foram as diretrizes curriculares nacionais de 2014, que lançou uma série de outros olhares para a medicina, para que o médico ele não esqueça de ser só médico, um técnico, e ele tem que saber que ele tem que ser comunicativo, ele tem que ter relação interpessoal, ele tem que se trabalhar o seu lado pessoal também, interno, ele tem que ter a parte de envolvimento com a sociedade, tem a parte de gestão. Isso foi uma abertura e uma nova forma de pensar nas escolas médicas. Nem todas estão andando para esse lado, ainda se existe Como é que você monta uma coisa atual com um monte de professores educados de forma tradicional? Então existe ainda um paradigma a ser quebrado na medicina. A tendência é mudar isso aí e acabar com essa história de você apenas ter conhecimento. Saber o que tem nos livros é apenas das qualificações que o médico precisa ter para alcançar a sua excelência e qualidade de atendimento. Mas o médico que não se antenar para entender que ele precisa entender de rede social, ele precisa entender de comunicação, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de gerenciamento, de negócios, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa entender até o quanto essa tecnologia vai impactar a saúde, e isso já vem mudando radicalmente o efeito da saúde. Quantas e quantas profissões médicas não vão deixar de existir por perdas por meio da tecnologia. Então é preciso abrir muito mais a mente do que apenas o que a faculdade ensina para a gente. Breno, por falar em tecnologia, é uma polêmica hoje, né? Nos Estados Unidos é uma febre hoje a telemedicina. Na Otorrino, eles, por exemplo, desenvolveram um equipamento que se acopla no smartphone, tira uma foto do ouvido, da otoscopia e, claro, você consegue dar um diagnóstico com essa foto, falar de um tratamento e tal, ou pelo menos orientar quem buscar, o que fazer, vai fazer uma remoção de cerume ou tal coisa, mas que o Conselho Federal de Medicina ainda não concorda com isso. Acha que sempre, em todas as situações, é preciso contato com o paciente, presencial, carne a carne, não simplesmente visual. Como você considera isso? Fique à vontade se você achar que não deve tomar uma posição. Não, assim, a minha posição é muito clara com relação a isso. Quando você vai a uma emergência hoje em dia, ou quando você vai em muitas consultas de muitos profissionais, que diferença tem aquele profissional que te atende para um robô? Em termos de envolvimento, de empatia, que é outra coisa que o médico precisa desenvolver. Nós, de certa forma, estamos criando um mercado onde hoje a medicina está se trabalhando como se fosse máquina. Então, assim... Tem muita gente que, às vezes, é um robô, né? Exatamente. Ou seja, tem pessoas que apenas te atendem, pedem os exames, olha os exames, se o exame tiver alguma coisa, passa, se não tiver, não passa e acabou. Quase não olha para você, nem interage com você. Que diferença disso tem para um robô? Então, eu acho que a medicina abriu muito esse espaço para que a tecnologia pudesse superar. Só jamais vai superar esse nosso lado humano, que é o envolvimento com as pessoas, que é a empatia. Isso jamais qualquer programa quebra. Mas, por exemplo, para interpretar um laudo de radiologia, hoje a gente tem uma tomografia computadorizada, que você tem um software, um programa, que ele pega todos os bancos de imagem do mundo, conecta tudo aquilo ali num só local,
consegue ver as transições e as variações de cinza da tomografia muito melhor que o olho humano e faz diagnósticos excepcionalmente melhores que o humano. Então, assim, como é que a gente pode ser contra isso se hoje o diagnóstico é melhor do que feito por humanos? É lógico que isso aí uma hora vai vencer, a máquina uma hora ganha nesse espaço. Então, o que eu deixaria de mensagem em relação a isso é o seguinte: todo o trabalho teu que tu fizer repetitivo, todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, um robô pode fazer igual a você. O que você vai fazer de diferente é que vai manter a sua profissão no futuro, e aí eu acho que todo mundo precisa acordar nesse momento. Fala em empatia, Breno. Você acha que empatia é uma questão de inteligência também? Sim. Na verdade, nós temos diversas... isso aí, se eu não me engano, foi o Edward alguma coisa, eu não lembro agora, mas ele já veio com as inteligências múltiplas lá atrás, né? O teste do QI avalia 3 tipos de inteligências. Na verdade, ele veio com 7 nesse momento, e hoje em dia a gente diria que teria por volta de 16 inteligências aí que a gente pode desenvolver. Inclusive inteligência artística, inteligência interpessoal de lidar com pessoas, a própria inteligência de lidar com você mesmo, a inteligência com a parte de tecnologias e de robôs e de tecnologias desse ponto, e até a criatividade que está sendo perdida, está sendo colocada de lado, né? As pessoas estão ficando muito com um discurso e um padrão muito robotizado e ninguém tem espaço mais hoje em dia para criar. Então, essas inteligências que antes eram esquecidas é que talvez façam um diferencial amanhã no mercado. Porque apenas decorar um protocolo médico, qualquer um pode decorar, inclusive o robô. O que vai diferenciar é o quanto essa pessoa pega aquele protocolo, entende a vida do cliente que está ali, entende o que você pode oferecer para ele, entende o que a literatura médica coloca, e vocês em conjunto tomam a melhor decisão baseado nessas evidências todas de cada vida de cada um. É isso que vai fazer a diferença, e esse lado humano de olhar o outro com um olhar diferenciado é o que vai ainda segurar e evitar que a tecnologia avance. Breno, você que é um cara hoje que faz parte de um grupo seleto no Brasil, que é o Maestria do Paulo Vieira, um coach eu acredito que hoje ele é o mais famoso da América Latina em termos de resultados. Como é que participar desse grupo de empresários, próprios cursos de coach, inteligência, como é que isso tem te ajudado na tua carreira? Eu diria que isso faz transformações na vida da gente, e eu coloco isso de forma muito clara, que isso mudou minha vida. A gente precisa aprender alguma coisa nova para poder avançar até onde a gente está. Por exemplo, com o conhecimento de medicina eu chego até o meu limite. A partir dali eu preciso conhecer algo novo para avançar para um outro caminho, para um ambiente, talvez até para expandir muito mais o que eu posso fazer. E isso a gente só faz quando tem contato com pessoas, por exemplo, que pensam diferente, que raciocinam diferente, que têm visões do mundo diferente. Então, o Maestria me ofereceu isso. Eu consegui implantar dentro de mim um chip do empresariado, de como eles pensam, como eles avaliam o mundo, como eles agem. Com o programa do Paulo Vieira, eu consegui colocar em mim um chip de entender pessoas e relacionamento e linguagem corporal e como se expressam as pessoas e como pensam e por que desenvolvem determinados problemas na vida. E eu acho que isso é um complemento que todo médico deveria avançar e ter. Faz a diferença enorme na tua vida você entender dessas coisas. Muito bom. E o que você diria, para a gente concluir, para aquele colega que está lá do outro lado, ou futuro colega, aquele estudante que está ali com a cabeça cheia de coisas para estudar, preocupado com como é que vai ser o mercado, às vezes gastando até o que não tem, do pai, da mãe, e está preocupado com o número crescente de médicos, de faculdades, o governo desvalorizando, pagando menos, os convênios também, nós estamos à mercê, estamos nas mãos do convênio, o reajuste que tem nas consultas e procedimentos não acompanha a inflação muitas vezes, e o cara está ali do outro lado, preocupado, desmotivado, ou a colega também, a mulher, hoje já está se equiparando, quase 50% de médicos do sexo feminino. O que você diria para aquela pessoa que está lá angustiada do outro lado? Eu acredito que, por tudo isso que eu trilhei na minha vida, tudo acontece primeiro dentro da tua mente. Então, aquela vida tua vai ser exatamente aquilo que tu pensa e tu imaginas. E eu diria que você precisa primeiro encontrar, eu não diria que seria o teu propósito, mas quais são teus propósitos de vida? Porque quando o teu propósito de vida está alinhado com a tua profissão,
você vai se destacar e vai ser bom naquilo e vai ganhar bem e vai ter uma vida adequada com a tua necessidade. Então, se você quer quebrar essa regra, sai do que todo mundo está dizendo, destaca dessa manada que a gente acaba seguindo, que todo mundo fala as mesmas coisas, que estão estressados, que a profissão é desgastante, que é sofrido, mas aquilo é sofrido para quem não se identifica. Se teu propósito de vida é cuidar de pessoas, é se envolver com pessoas, a medicina vai te dar um potencial para que você expanda isso e possa mudar e transformar muitas vidas. Então, busca teus propósitos. Quais são teus propósitos? Se estuda antes de ir para a vida, porque às vezes experiência para mim não é você fazer a mesma coisa durante 30 anos. É você, nesses 30 anos, fazer sempre algo diferente. Aí sim, você experimentou diversas coisas diferentes na tua vida durante 30 anos. Isso é experiência. Agora, a experiência que eu repito ano a ano, ela é só um ano de experiência. Eu repeti 30 vezes, mas a experiência é a mesma. Então, se experimente as coisas, penetra naquilo que você sonha, vai atrás do teu sonho, não se bloqueia seguindo o que todo mundo está fazendo, porque acha que aquilo é o melhor caminho no momento. Aquilo muda. Mas o que você faz com o teu propósito, guiado pelo teu coração, isso ninguém te supera e você vai ser excepcional naquilo que você vai fazer.